Grabalska, tudo bem, Kleber? Salve, Silvio. Que semana tranquila, né, para começar o futebol de novo. Né? Mas eu só quero te dizer o seguinte, eu estou quase realizando o meu sonho nesse programa, que é apresentar sozinho. Então quer dizer que eu sou um estorvo. Falar, por enquanto é um estorvo, falar durante 1 hora inteira sem ninguém atrapalhar, sabe, sem ninguém participar. Esse é o meu sonho. Estou quase chegando lá. Mas Silvio, tu é uma pessoa... O Baldasso a gente emprestou, e o Maicá está numa reunião chegando. O Maicá agora está com essa, e todos os dias ele tem uma reunião. O Kofi Annan, ex-presidente da ONU, agora está participando de todos os debates aí. Mas tu é uma pessoa modesta, sabe? Por quê? O programa só tem 1 hora, tem gente que gostaria de ter uma tarde inteira. Eu sempre brinco com o meu amigo Cláudio Brito. Eu gostaria de bater o recorde do Cláudio Brito, cara. Porque o Cláudio Brito, um dia, naqueles verões, onde a programação esportiva para na Gaúcha, né? E aí é ocupada com outro tipo. Daí chegou perto do Carnaval, o Brito fez um programa das 2 às 7 da noite. Né? E aí teve uma paradinha, eu acho que era para um resumo do futebol, o Ipiranga, o correspondente, esse tipo de coisa, e o Brito voltou às 9. E das 9 foi até às 5 da manhã. Então, ele bateu todos os recordes. E esse recorde eu acho que eu não vou conseguir bater. Mas o Cláudio Brito, para mim, tem outro episódio assim que eu acho sensacional. Uma vez ele mora em São Leopoldo, né? Estava se dirigindo de São Leopoldo a Porto Alegre para apresentar o programa, o extinto Gaúcha 19 horas. E era um período que não tinha a rodovia do Parque, era tudo na 116. Então, algum engarrafamento, algum acidente, atrapalhava a vida de todo mundo. E aí eles, percebendo que não ia chegar a tempo, ele fez o programa por celular de dentro do carro, né, trancado no engarrafamento só para não perder o espaço. Grande Cláudio Brito e grandes histórias do jornalismo no Rio Grande do Sul, especialmente de rádio. Bairrista FC, começando nesse papo comigo e com o Kleber, esperando pelo Júnior Maicá. Hoje não é o dia, não será o dia do Baldasso, que estará amanhã aqui e na quarta-feira, mas esperando pelo Júnior Maicá para a gente conversar um pouquinho, especialmente a respeito de Campeonato Gaúcho. Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Quando surgiu o Maicá por aí, alguém me avisa, por favor, viu? Eu estou monitorando aqui, fica tranquilo. Tu consegue monitorar? Sim. Muito bem. Grenal confirmado por enquanto para Caxias, ou Kleber? É isso aí, Silvio, né? E a gente precisava até dar uma recuperada no que aconteceu de sexta para cá, né? Porque, surpreendentemente, o prefeito Nelson Marquesan vetou os jogos em Porto Alegre, mesmo tendo liberado os treinos coletivos de Grêmio, Inter e São José. Aí, na sexta-feira à tarde, a federação fez uma readequação da tabela, passou o Grenal para o Centenário em Caxias do Sul. O Internacional não gostou do estado do gramado do Centenário, passou o jogo para Novo Hamburgo, né, num acordo com o Grêmio e com a federação. Aí a prefeita de Novo Hamburgo vetou jogo em Novo Hamburgo. O Grenal voltou para Caxias, né, e mais 2 episódios aconteceram de lá para cá. A detecção de um jogador contaminado, positivado do Pelotas, que participou do treinamento durante a semana com o restante do grupo, e aí a vigilância sanitária colocou todo o Pelotas em quarentena por 2 semanas, né, a contar do dia 15, então dia 29 o Pelotas pode voltar aos treinamentos, até os treinos estão suspensos por lá, e ontem o prefeito de São Leopoldo disse que São Leopoldo sediará apenas os jogos em que o Aimoré for o mandante. Então, dos 6 jogos da próxima rodada, 4 estão confirmados, né? 2 em Caxias, 2 em Bento Gonçalves, e o gauchão se resume a Bento e Caxias, né? E a gente está ainda nessa expectativa que os boatos do final de semana seriam de que liminares tentariam impedir a realização do Grenal na Serra Gaúcha. Então tem, né, mais um ingrediente aí de expectativa de tribunal, de plantão para a Federação Gaúcha, que tem que resolver como é que fica o clássico entre Novo Hamburgo e Aimoré e o que fazer do Pelotas, porque o Pelotas vai ficar paralisado, proibido de jogar enquanto se desenvolve essas 3 últimas rodadas da fase de classificação. É um fim de semana de muita confusão em relação ao Campeonato Gaúcho. Onde é que vai jogar o Aimoré contra o Novo Hamburgo? Se não podem jogar nem em Novo Hamburgo e nem em São Leopoldo. São Leopoldo, o prefeito Arivanazzi, como disse o Kleber, só permite jogos do Aimoré, do mandante, no caso. Como é que vai ficar a situação do Pelotas? Onde vai ser esse jogo?
do Ipiranga contra o Esportivo. Acho que tem isso, tu citasse esse também, né, Kleber? Esse aí foi remanejado para Bento, né? Esse jogo é quarta-feira em Bento, o São Luís com o São José, que seria em Porto Alegre, depois foi para o Vale dos Sinos, também vai ser em Bento na quinta-feira. Então tem 2 jogos em Bento, o Grenal na quarta-feira no Centenário e quinta-feira o Caju pela manhã no Alfredo Jaconi. Júnior Maicá já está à disposição. Perfeito. Porque eu tenho dito, Maicá, o seguinte, nesses últimos dias, final de semana, e até eu lembrei do famoso locutor do estádio do Maracanã, que dizia, se não me engano, era a dengue, né, Kleber? A dengue, uma coisa assim, a dengue informa. Sai fulano de tal, entra Beltrano. Parece que essa era a chamada histórica do locutor do Maracanã. Pois bem, no Campeonato Gaúcho, nós chegamos ao surrealismo de poder usar esta frase da seguinte forma: saem jogadores e técnicos, entram prefeitos. Os prefeitos, alguns até acho que estão gostando muito disso aí, viraram protagonistas do Campeonato Gaúcho. Por isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, está em cima, dificilmente essa história vai mudar. Mas ainda assim, Júnior Maicá, não seria surpresa nenhuma para mim se o prefeito de Caxias do Sul viesse hoje à tarde e dissesse o seguinte: o Grenal não será realizado em Caxias do Sul. Pois é, Silvio. Boa tarde para todo mundo. Perdão pelo pequeno atraso, né? Vou tomar uma caixinha, né? A famosa caixinha. Mas era por um bom motivo, fiquei sabendo aqui. Era um bom motivo, é. E eu... Pois é, Silvio, assim, a gente tá sempre nessa iminência aí, né, de ter uma notícia, a gente não sabe muito bem, não consegue cravar que teremos a volta do Gauchão na quarta, que teremos o Grenal na quarta, o Brapel, enfim, porque é um momento muito crítico, né, do que está acontecendo. Realmente, hoje teve uma entrevista do prefeito Marquesan, aqui de Porto Alegre, no Timeline, dizendo que o lockdown, né, já se enxerga aí o lockdown um pouquinho mais adiante, que não vai retroceder na ideia de isolamento social, na rigidez, né, do isolamento. Então a gente não sabe muito bem se vai jogar, se vão jogar, como vão jogar. Ontem o Grêmio fez testes, né, pós-treino, para certificar aí de que ninguém vai estar contaminado, para não acontecer o que aconteceu lá em Pelotas. Agora, vai ter que ter um controle maior, né? Eu acho assim, Silvio, que a ideia do isolamento dos clubes, como é feito... eu sei que é uma coisa cara, a gente está falando de uma outra realidade, mas como os Estados Unidos trataram o basquete, né, a NBA e o futebol, de isolar todo mundo num local, eu já estou achando que é a melhor solução, de levar né, entrar em acordo com uma cidade, já que se quer voltar com o futebol, entra em acordo com uma cidade, com a prefeitura, enfim, e coloca todo mundo se instala todo mundo numa rede hoteleira, fica todo mundo na mesma cidade e vai jogando como dá, né? Porque, assim, tudo indica que o momento, até a votação que foi aberta pela federação no sábado, foi colocada a decisão para os clubes, né? E de forma unânime os clubes decidiram continuar com o Gauchão. Assim, se quer voltar, vai ter que ser de um jeito extraordinário. E se as prefeituras, por exemplo, de Porto Alegre, Pelotas, não querem os jogos, vai ter que ter uma sede única. Achar um local aí que tem estrutura hoteleira e de estádio para encerrar o Gauchão, ou mudar alguma coisa da fórmula também, né? Porque, assim, os clubes querem voltar a jogar. Isso é um fato, porque precisam faturar, precisam ter as marcas em evidência, a gente sabe toda essa questão, mas a situação não permite, né? É o pior momento para voltar com o Gauchão, digamos assim. E cada vez mais, se continuar da maneira como foi esse final de semana, com as pessoas indo para as ruas, porque fez calor, indo para parques, enfim, tem muita gente negando, né, o poder da pandemia. E isso acaba contribuindo para o cenário triste que a gente tem hoje, de UTIs lotadas e hospitais com UTIs no limite, né, na questão do Covid. Então, muito preocupante, Silvio, realmente. Não sei como é que vai ser, eu acho que, de repente, se repensar essa fórmula aí de jogar num lugar só, isolar todo mundo, né? Tratar o futebol como uma coisa diferente, informar a população que a volta do futebol não é um retorno à normalidade, pode ser que funcione. Estou lembrando da famosa frase aí do presidente da federação, Luciano Oxman, que é um sofrimento por vez, uma coisa assim, né? Ou por dia dele. Tá trabalhando um monte, né? Sábado e domingo. Vou sugerir ao Luciano que siga pensando, infelizmente, dessa forma. É um sofrimento a cada momento.
E pode surgir novo sofrimento à tarde. Não vai ser, Kleber, para mim não vai ser surpresa nenhuma se surgir, e não apenas a questão da Prefeitura de Caxias com o Grenal. O Grenal até parece que está realmente confirmado, quarta-feira nada vai mudar. Mas outro tipo de informação que venha contra os interesses do Campeonato Gaúcho, do presidente da federação, pode surgir hoje à tarde, hein? Ah, com certeza. Eu estou vendo aqui no Gaúcha ZH, Silvio, ao mesmo tempo que o prefeito Nelson Marquesan ele é muito mais rigoroso que o governador, né? Tem uma coluna assinada pela Rosane de Oliveira que diz assim, ó, modelo de distanciamento deve mudar em 10 dias e ampliar poder de prefeitos para abrandar as restrições. Eu acho que é justamente o contrário do que a gente gostaria de ouvir, né? Eu acho que a gente está falhando, a gente está evoluindo nessa questão do combate ao coronavírus, porque cada vez tem mais exceção, né? Em vez de definir uma política e vamos seguir por esse caminho, cada um faz o que tem, o que deseja, e aí no fim a gente não chega a lugar nenhum, as pessoas ficam se debatendo em busca de soluções no caso a caso, né, quando poderia ter sido exercida de uma maneira mais rigorosa, e foi aí onde tanto a prefeitura como o governo do estado falharam, porque começaram a abrir exceções, a flexibilizar quando não era o momento. E agora talvez que a gente esteja vendo o pior momento, se fala em cada um tratar da sua maneira a questão municipal, aí vai ser mais difícil ainda, vai ser mais demorada a recuperação. Ô, Maicá, eu ouvi a entrevista do prefeito para o Timeline. O próprio prefeito pediu, em função de uma crítica do Davi Coimbra, pediu para dar esta entrevista. E o prefeito se defendia de tudo. Para o prefeito, parece que não há absolutamente erro nenhum da sua prefeitura. Pois é, Silvio. Eu acho que a gente tem algumas questões aí. Eu acho que se dependeu muito da boa vontade da população, infelizmente, Silvio. Faltou. Se a gente pode criticar aí os governos, né? É que faltou rigor nisso, né? E agora a medida extrema, que é o lockdown, que talvez tivesse sido adotada lá atrás, né, Silvio? A gente não tivesse nesse momento agora. Porque, infelizmente, as pessoas não respeitaram, né? E ter contado com o bom senso das pessoas de não irem aos parques, de não se aglomerarem. A gente viu imagens esse final de semana de festas festas drive-in, as pessoas indo de carro, ficando penduradas na janela dos carros, fazendo festa, sabe? Que necessidade é essa que as pessoas têm? Foi no show aquele patrocinado pela prefeitura? Não sei te dizer, Silvio. Eu recebi uma foto de uma festa drive-in. As pessoas estacionaram os carros ali e sentaram na janela dos carros, ficaram bebendo ali, enfim. Primeiro que, assim, malabarismo para fazer festa, né? A gente entende que tá todo mundo meio cansado do isolamento social, da quarentena, mas é a única medida, né? Hoje tem essa notícia boa que vem da Inglaterra, que a vacina de Oxford, né, atingiu bons resultados e que já está num estágio avançado aí, de repente a gente tenha mais para o final do ano. Das 3 fases já venceu 2, né? Então é realmente uma notícia boa, até a Bolsa de Valores reagiu, porque, né, tá todo mundo na expectativa. Mas, assim, por enquanto é o isolamento social, né? Por enquanto é o isolamento social que a gente tem. E não tem muito o que fazer, não. Tem que ficar em casa e agora vai ter que ser o lockdown. Na minha opinião, acho que faltou muita comunicação, faltou muito rigor. Já falei isso aqui várias vezes. Muita gente dizendo... muita gente atravessando as conversas, né? O presidente diz uma coisa, o ministro diz outra. Uma defesa estúpida, né, de um remédio que se sabe que não tem efeito nenhum nas pessoas. Ontem a gente viu aí mais uma cena aí... Eu acho que deveria ser proibido um presidente da República de qualquer ideologia fazer lobby por um remédio, né? Ainda mais quando se sabe que ele não tem efeito. Imagina se os pesquisadores de Oxford fossem ouvir todos os negacionistas todo esse tempo, né? Não teriam feito essa vacina, não teriam avançado aí na cura do coronavírus. A gente teve absurdos aí de gente dizendo que o vírus se pega dentro de casa, né? Enfim... Teve assim, a história vai contar isso depois. Teve muita cagada, Silvio. Teve muita cagada de muitos lados, né? Inclusive da população também. E agora a gente tem um cenário preocupante que se sabia, né? Que se corria esse risco aí. A gente teve uma reabertura precoce aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e agora a gente está com esses números altíssimos. Bom, como eu disse, os prefeitos são, nesse momento, os maiores protagonistas do Campeonato Gaúcho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lá atrás, no início, quando o trabalho era realmente bem feito,
de combate ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, os elogios de todo o país começaram. E eu acho que o governador do estado e o prefeito de Porto Alegre se emocionaram com isso aí. Olha, não me peçam que defenda alguma autoridade pública em relação ao combate do coronavírus. O presidente Bolsonaro, a gente está vendo que está errando desde o início do processo. E, de alguma forma, é um dos responsáveis por isso. Nós estamos chegando, possivelmente hoje, a 80 mil mortes no país. E o símbolo, para mim, de erros cometidos pelo prefeito, com movimentos de irresponsabilidade, foi, como disse o Maicá, nesse final de semana, levantando o remédio cloroquina para o pessoal que o apoiava ontem em frente ao Palácio, como se fosse o Bellini levantando a Taça do Mundo de 1958 para o Brasil. É uma coisa que realmente apenas completa, para mim, na minha opinião, os erros cometidos pelo presidente. Agora, o governador e o prefeito têm errado. Eu não estou dizendo isso hoje, eu já comecei a dizer isso aqui no programa há um mês. Mas o jornalismo gaúcho adorou, nesse processo todo, flertar, ou, para usar uma palavra da moda, dialogar com digamos assim, a elite. Adorou dialogar com a elite. Se é para ter uma opinião sobre o que está acontecendo com as empresas, lá vem o representante da Renner, vem o representante da Marco Polo, são os grandes empresários a falar. Pequenos empresários que estão sofrendo demais e que também são muito responsáveis por boa parte do emprego nesse país, passam a lo largo. Estes não são realmente ouvidos. Adorou neste processo. O jornalismo gaúcho adorou dialogar com a elite. E agora começa a recuar, como o meu amigo Davi Coimbra, que neste final de semana deu um pau no prefeito Marquesan. Por isso o prefeito Marquesan pediu para dar a entrevista hoje. Hoje eu vi um representante, um colega nosso, dizer que o presidente Bolsonaro, que o governador do estado, que o prefeito de Porto Alegre não tem responsabilidade nenhuma por esse processo do avanço do problema do coronavírus ou Covid-19 no país. Como não? Como não? O próprio Maicá disse, e eu também repito, lá no início o trabalho foi muito bem feito pelo governador do estado e o prefeito de Porto Alegre, por exemplo, até maio. Maio começou uma abertura. E shoppings, por exemplo, abrindo. E em seguida tiveram que ser fechados, porque não era o momento de se abrir ali. Então, erros começaram, como o do prefeito de Porto Alegre, que deixou com que as pessoas transitassem no final de semana nesta orla do Guaíba e depois, 2 meses depois, foi entender que a orla do Guaíba precisava ser fechada. Então, esta crítica pelo menos, e vocês também, nós temos aqui no programa feito há um mês. E agora o jornalismo gaúcho começa a acordar para isso. Ué, o que está acontecendo? Por que não acordaram lá atrás, quando se via que realmente a coisa poderia se complicar extraordinariamente? E agora está complicada. Nós estamos chegando, e é inverno, é julho, num ponto assim terrível do Rio Grande do Sul. Por isso, os prefeitos como o Marquesan viraram os protagonistas do Campeonato Gaúcho. E o diálogo, aquele negócio do dialogar, acabou faltando em determinado momento, todo governador do estado com o prefeito Marquesan sendo incrivelmente os dois do mesmo partido. Aliás, Marquesan que vai dar uma entrevista no Roda Viva hoje, que seguramente vai fazer, Marquesan não, Eduardo Leite, o governador, que vai dar uma entrevista no Roda Viva hoje e que seguramente vai fazer o que o Marquesan está fazendo, isso é, conosco não tem erro, o erro são só das pessoas que estão indo para a rua. Aliás, há 2 tipos de pessoas, Maicá e Kleber, indo para a rua. Primeiro, aqueles que trabalham com a irresponsabilidade. Os irresponsáveis que vão para a rua nesse momento, que não precisam ir e com isso não protegem quem precisa ir, porque há boa parte da população que precisa ir para a rua, no mínimo para trabalhar, como para daqui a pouco dar uma chegada no supermercado e comprar alguma coisa. Tem gente que precisa ir para a rua e essas precisam ser, evidentemente, protegidas, né? Agora, tem os irresponsáveis, mas também tem a culpa dos governantes, que é a de mal informar. Júnior Maicá,
há muito tempo está falando aqui sobre a desinformação. O sujeito chegou num momento em que ele não sabia o que fazer. Eu posso ficar em casa? Eu posso sair. Eu posso ficar em casa? Eu posso sair. Culpa de quem? Dos governantes também, Maicá. Pois é, Silvio. É muito... É um momento muito complicado, assim. Eu acho que muita gente não entendeu o processo todo que envolve... por que o mundo todo parou, né? Por que todo mundo... O mundo realmente, né? Todos os continentes, quase todos os países foram afetados todos os países, acredito, foram afetados pelo coronavírus. E muita gente não ou desdenhou, né? Ou o jovem tem muito isso, né? O jovem tem muito esse ímpeto de comigo não vai acontecer. O ser humano tem infelizmente esse costume, né, de achar que ele é meio invencível, meio imbatível, né? E assim, para mim a responsabilidade maior do que está acontecendo são dos governantes, né? Porque o Brasil viu tudo que aconteceu na Europa com 2 meses de antecedência, né? Se viu tudo aquilo que ia acontecer. Não se fechou aeroportos, né? Não teve controle da entrada de visitantes, de viajantes que vieram da Europa. E o vírus vem assim, né? O vírus não veio voando, né? As pessoas trouxeram ele para cá, um vírus que não estava no Brasil. Então é complicado, né, Silvio? E assim, a desinformação que o governo federal sempre trabalhou, né? Infelizmente, lobby para um remédio que não funciona, uma gripezinha. A gente tem inúmeras frases, né? E a gente não teve uma fala do presidente, por exemplo, de consolo às famílias. Hoje eu vi uma notícia, uma família na Serra Gaúcha perdeu o pai, mãe e um filho, né? E tem mais gente da família contaminada. Imagina, pai e mãe morreram, o pai da família com 80 anos morreu na quinta, a mãe com 80 anos também, e o filho com 50 e poucos anos morreu no domingo. E tem mais 3 ou 4 infectados na família, internados, né? Entre São José dos Ausentes, Gramado ali. Então, olha a tragédia que é isso, né? E não ter uma palavra de consolo, enfim, não ter uma fala do presidente de conforto realmente, né? Para apaziguar a situação. A estratégia do governo federal sempre foi desdenhar, né? Sempre foi passar por cima. E a gente vive uma era de muita irresponsabilidade na imprensa, de muita mentira, né? De muito negacionismo, muita manipulação da informação. Então, somado a tudo isso, a gente fala aqui de uma capital, a gente imagina como chega isso no interior, né? No interior do Brasil todo. Então, assim, é triste, né, Silvio? Muito triste, né? E eu nem tô mais falando de futebol, para falar a verdade. Assim, eu acho que o futebol é uma exceção. É uma bolha, né? É uma atividade... O salário que o futebol paga, a gente já vê que é uma exceção, né? A gente tem jogadores ganhando 300, 400 mil, ninguém ganha isso praticamente no Brasil. Então, assim, eu acho que o futebol tem os problemas dele, quer voltar a jogar, né? Precisa voltar a jogar. O futebol que se adapte à situação, né? Que faça o que tem que fazer se quer realmente voltar a jogar. A minha opinião é que não é o momento, né? Mas se o futebol, né, quer retornar, então que faça todas as adequações, que enfrente as dificuldades, assim como a população, entre aspas, normal está enfrentando. E tentar torcer logo que venha uma cura, né, através da ciência, sem negacionismo, sem má informação, sem mentira, né? E apelar para as pessoas que entendam que, por mais difícil que seja para todo mundo, e está falando uma pessoa aqui que está sofrendo com a pandemia financeiramente, né? O nosso caso aqui não é diferente das outras empresas. Parou tudo. Os nossos projetos pararam, enfim. Então, tentar que as pessoas tenham consciência que, né, uma festa drive-in não é a mesma coisa que quando todo mundo estiver imunizado, puder se abraçar, fazer uma festa junto, né? Então, esperar mais um pouquinho, aguentar mais um pouco, tentar, né, fazer com que... Porque, no final das contas, quem está na linha de frente é o pobre, né, Silvio? A estatística mostra, morre idoso, porque o idoso, infelizmente, é grupo de risco, e também tem muito idoso teimoso, né? Tem muito idoso nas ruas, infelizmente. Comerciantes, que é o pessoal que atende ao público, né? E o pessoal que trabalha com a saúde, né? Esse sim, na linha de frente, nos hospitais, e não só médicos, não só enfermeiros, pessoal camareiros, pessoal da limpeza, né? Pessoal do atendimento. É um risco, né? Tá todo mundo na batalha. Então, pedir que as pessoas pensem nisso, né? Antes de pegar o carro e fazer uma festa drive-in, um show drive-in, que não é a mesma coisa, que não é legal. É mais fácil tu ficar com a tua família em casa, seguro, ver um filme,
né? Fazer uma janta, todo mundo confraternizar, esperar realmente, na medida do possível, para que isso melhore. A gente faz muita coisa sem consciência, né, Silvio? Eu me lembro, assim, acho que em março, abril, que era comum, né, panelaço, apito, né, solidariedade ao pessoal da saúde. Isso porque as pessoas lá na Europa estavam fazendo isso, que era o pico da situação na Espanha. Aqui, agora que o pessoal tá tendo dificuldade em conseguir suprir as vagas, né, de enfermagem, de médicos, né, porque agora a situação está complicada, ninguém mais fala isso. Agora o pessoal quer fazer festa, né, quer invadir drive-in, quer fazer festa particular, né, festa secreta, enfim, acha que tudo pode, né? Isso é falta de informação. E eu acho que falta de informação também nessa questão da negociação da volta do futebol, porque a Federação Gaúcha há muito tempo estabeleceu um cronograma. Só está aqui o nosso protocolo, a gente quer fazer assim, assim, assim. E isso foi deixando de lado. Se tivesse conversado, né, essa questão de vão passar isso para os prefeitos, vão ver o que eles acham, a Federação acho que já poderia ter resolvido o Campeonato Gaúcho, já podia ter sido... desmembrava essa fase de classificação e só deixa a fase final. Enfim, poderia ter sido muito melhor resolvido. Mas aí o governador disse que futebol não é fundamental, não é prioridade, e meio que criou um mal-estar desnecessário. Faltou habilidade de negociar essa questão. Futebol não é uma coisa importante, não, tem muita mais coisa importante, mas eu acho que também faltou aí um pouco de sensibilidade para tratar dessa questão, como está faltando sensibilidade para tratar de muitas outras questões, inclusive na conversa com os próprios prefeitos. Então tem um desmando geral. Eu estou vendo assim, o presidente Bolsonaro levantando uma caixinha de cloroquina como se fosse uma taça. A frase acho que até é do Guerrinha, né? Tem gente que vai para a guerra de estilingue. A gente está muito perto de ter uma vacina, né? E o presidente vem levantar um remédio que a gente sabe, né, que não funciona, é mais ou menos combater a pandemia com uma aspirina, né? E essa é a ideia que a gente tem em relação à ideia de combate à pandemia, ou a falta de ideia do combate da pandemia do governo Bolsonaro, que vai para quase 3 meses ou sem ministro da Saúde, ou com um ministro interino, né, que não é especialista no caso, quando talvez o grande mérito desse governo Bolsonaro era ter o Mandetta como ministro da Saúde. O que estava dando certo, o presidente Bolsonaro mexeu. E é outra questão, até que ponto o cancelamento, as dificuldades para a retomada do gauchão, eu não cheguei a ler, criaram esse confronto entre o Davi Coimbra e o prefeito Marquesan. Pois é. Há muita defesa pela volta do gauchão. Pessoalmente, a gente acha aqui que o gauchão podia esperar um pouco mais, mas ele está aí. Aliás, para completar esse nosso raciocínio aqui, hoje eu ouvi uma entrevista de um médico que é o presidente do Simers, que diz que, incrivelmente, não tem testes. Ele trabalha num hospital municipal, o Hospital Getúlio Vargas, e que não tem testes no Hospital Getúlio Vargas, por exemplo, para os funcionários da saúde lá, que vão atender todo mundo. Hospital municipal. Quer dizer, de responsabilidade da prefeitura. Olha, tem muita coisa a ser realmente esclarecida, mas que os prefeitos viraram protagonistas do Campeonato Gaúcho, nesse momento viraram. Eu só quero saber o que vai acontecer na eleição lá de novembro, por exemplo, de repercussão, porque o olhar também dos prefeitos, ou de boa parte dos prefeitos, está evidentemente passando pelo mês de novembro, quando vai haver a eleição para prefeito em todo o Rio Grande do Sul. Bom, vamos seguir com o Bairrista FC, com o Júnior Maicá, Kleber Grabowska, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, e falando, Kleber, sobre o Grenal. Eu estava pensando hoje, sabe que eu não sei. Primeiro que ele está se movimentando sem nenhum tipo de informação. Quer dizer, nada se observa, nada se assiste de treinamentos da dupla Grenal, por exemplo, nesse momento. Então, a gente está transitando nesse terreno, tentando imaginar, por exemplo, as escalações da próxima quarta-feira. E eu estou concluindo o seguinte: eu estou com muito mais dúvidas, e o mistério, para mim, é maior da escalação do Internacional do que na escalação do Grêmio, Kleber. Por quê, Silvio? Sabe? Eu acho assim, se todos do Grêmio, porque tem isso também, né? Tem teste hoje para os jogadores e o resultado sai amanhã. Daqui a pouco, amanhã, a gente pode ser surpreendido com o Grêmio tem resultado hoje, o Inter faz o teste amanhã. O Grêmio tem resultado hoje e o Inter tem teste hoje. Tem isso também. Daqui a pouco a gente pode ser surpreendido pela informação de que algum jogador da dupla Grenal apareceu com Covid e está fora do Clássico. Mas que eu ia dizer o seguinte, em situação normal, o Grêmio me parece
escalado pelo final lá de 4 anos, os últimos momentos. O Grêmio jogou contra o São Luís de Juí, com o Jean-Pierre começando o jogo, possivelmente o Lucas Silva, o Maicon no banco de reserva. Me parece isso, assim, mais ou menos, sem ter certeza absoluta. Agora, para o Internacional, Kleber, para mim não vai ser surpresa nenhuma se daqui a pouco o Nonato aparecer como este volante centralizado na linha de 3, o Edenilson indo para o lado direito, como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o São José, e nesse caso saindo o Marcos Guilherme, e até o William Potker, porque o Galhardo parece que apareceu com problema, aí, o atacante do Internacional, o segundo atacante, e até o William Potker daqui a pouco pode aparecer como um segundo atacante do Internacional. Não vai ser surpresa para mim se isso acabar acontecendo, hein, para ti? O mais engraçado é que a nossa avaliação, Silvio, ela é feita com informações de março. Né? Porque a impressão que fica, a impressão que fica é daquela rodada do Grêmio contra o São Luís na Arena e do Inter contra o São José no Passo da Areia. O Nonato reapareceu no time do Internacional, uma grande atuação, foi a melhor partida do Nonato sob o comando do Kudê, tendo o Patrick do lado esquerdo e o Edenilson do lado direito. Esse é um reposicionamento do Edenilson. Tem que ver qual é a solução do Kudê para a ausência do Galhardo, né? Pela hierarquia seria natural colocar o D'Alessandro, só que o D'Alessandro ele é referência técnica, mas ele não é o jogador dentro desse novo padrão, né, que o Kudê coloca dentro do time do Internacional, de velocidade, de transição rápida, de movimentação. O D'Alessandro é um jogador mais cadenciado, né? E tu colocar o D'Alessandro e o Guerreiro numa volta de atividade, são dois jogadores que precisam, né? Os dois não, são veteranos, e o Guerreiro ele vai ganhando ritmo à medida que o tempo vai passando, e a gente percebeu isso nos 15 primeiros jogos do Internacional na temporada. E do outro lado do Grêmio, a discussão é 3 volantes, Maicon ou Lucas Silva, né? Porque também por março a gente viu a recuperação do Jean-Pierre, entrou no segundo tempo do Grenal da Libertadores e mudou a cara quando entrou ainda no primeiro tempo no jogo contra o São Luís. O Jean-Pierre é a grande esperança daquilo que o Thiago Neves até então não conseguiu entregar no time do Grêmio. E assim como o D'Alessandro carece de ritmo de jogo, a gente vê nesse começo a dificuldade que foi o Grêmio se sustentar com o Maicon, que não consegue ter mais o mesmo desempenho que tinha. Júnior Maical, o que tu acha em termos de especulação sobre escalações da dupla Grenal? Silvio, eu acho que vai ser primeiro que nós vamos ter um Grenal bem atípico, né? Não só pela situação toda, mas pela condição dos jogadores, né? Imagina que a gente não... Nenhum jogador, a não ser que, claro, passe por uma cirurgia, né? De joelho, geralmente. Nenhum jogador fica tanto tempo sem atuar, né? E a gente tem agora dois plantéis que estão 4 meses sem jogar praticamente, né? Parou tudo em março, né? 15 de março. Nós estamos em 20 de julho, são 4 meses. Então vai ser um Grenal bem diferente, assim, tô bem curioso para ver o que vai acontecer. Eu acho que o Inter estava numa situação... o Grenal da Libertadores mostrou o Inter melhor, eu achei o Inter melhor em campo, né? Realmente foi a última amostragem, né? Que a gente teve aí, porque o Grenal foi na quinta, no domingo tivemos os jogos de gauchão e aí parou tudo. Claro que esse tempo todo vai influenciar e também, claro, a questão da pandemia, né? Os testes, o Grêmio tinha 2 jogadores com Covid, os clubes não informam, então a gente não sabe muito bem se estarão à disposição ou não, né? E não é muito difícil fazer uma previsão, né, Silvio? Muito, muito difícil, assim, projetar quem vai jogar, quem vai participar ou não. Eu acho que Grêmio e Inter vão buscar alternativas mais pragmáticas, né? Vão tentar fazer um jogo de segurança, né? Como todo Grenal também. Mas se a gente analisar da maneira como o futebol parou, o Inter tava, né, tinha uma vantagem que estava melhor, na minha opinião, naquele momento. Tem também a questão do estádio, né, do gramado. O jogo não vai ser no Beira-Rio, então as condições meio que se equiparam. Isso, na minha opinião, influencia bastante. Tô bem curioso, Silvio, bem curioso. Ver como é que vai ser o segundo tempo também, apesar das 5 substituições, ver como é que os jogadores vão aguentar. O Grêmio tem alguns jogadores aí que já estão, né, com uma idade um pouquinho mais alta ali. O Maicon, né, principalmente, que vinha sendo substituído frequentemente. O Inter também tem o Guerreiro, por exemplo. Vamos ver se o D'Alessandro vai jogar. A grande notícia dessa parada para mim é o Potker. Eu sou um cara que sempre gostei desse jogador. E agora ele tá... As fotos que vem dele, ele tá a cara do Guilherme Parede, né? Que ele tá no Inter ano passado. Tá magro, parece ser outro jogador, tá bem fininho, assim. Ué? Eu acho que Como é que ele fez
Ele tá muito... O Potker tá muito magro. Como é que ele ficou parecido com o Parede? Porque ele emagreceu. Ele emagreceu e ficou parecido com o Guilherme Parede. Só que eu acho um jogador muito interessante. O Kudê gosta de jogar com esse tipo... Com dois atacantes, né? Um flutuando ali ao redor do centroavante. A gente viu o Guerreiro saindo muito da área, tem feito... né? Diminuiu o número de gols dele nesse ano. Ele tá fazendo um movimento diferente, atuando de forma diferente, justamente por isso, né? Porque o Kudê tem essa questão desses dois meias que usam aquele corredor ali por dentro, tem o segundo atacante que flutua. Então o Potker pode ser esse cara aí, né? Pode ser esse jogador que vai fazer essa função junto com o Guerreiro. Não sei se o Kudê vai já lançá-lo ele de cara como titular, mas para mim é a grande notícia aí. E avaliar quem vai jogar, quem não vai, né? A gente não sabe muito bem a questão dos jogadores com Covid ou não. Mas acredito que o Grêmio deve ser muito pragmático assim, na sua escalação. O Renato é um cara assim, né? De poucas mudanças. E o Inter, se mudar, é uma outra peça, mas o esquema também, o Kudê ama esse esquema, aplicou em praticamente todos os times que ele jogou. O Renato é interessante, né? Porque o Renato chegou para trabalhar 10 dias a rigor com os jogadores, né? Mas simplesmente assim, ó, ele está desaparecido, né? Não tem entrevistas, evidentemente, dos técnicos nesse momento. Olha aí, não Silvio. Se fala... Olha aí a foto do Potker. Se não tá a cara do Guilherme Parede. Tá na tela aí. Olha aí. Eu te confesso. Desculpa te interromper, Silvio. Não tem problema. É que eu não lembro muito da cara do Guilherme Parede, mas está dizendo. Mas eu estava dizendo o seguinte, então o Renato, assim, ele desapareceu, Kleber. Né? Não se ouve falar do Renato, o tipo de trabalho que ele está fazendo, aliás, do técnico do Internacional também. Os técnicos estão bem escondidos nesse momento, a não ser o do Internacional, que parece que isso, se envolveu num acidente de trânsito, uma coisa assim. Ou estou enganado? Bateram, né? Na Ipiranga. Na Ipiranga, bateram na traseira do carro do Kudê nesse domingo, né? O Júlio, ele toca num aspecto interessante, né? O Renato, ele é pragmático, ele é conservador nas suas opções, nas suas escolhas, né? E a gente está vendo aí uma evolução muito grande do Internacional. O Internacional se transformou com a chegada do Kudê em relação ao tipo de jogo que o Internacional praticava nas 2 últimas temporadas com o Odair Hellmann. E o Renato, por melhor que tenha sido o desempenho dele nessa fase atual, ele há muito tempo ele está muito mais vivendo da temporada 2016, 2017 do que mostrando novidades, né? O Grêmio fez contratações interessantes nessa temporada, como Vitor Ferraz e Caio Henrique, porque entendia que precisava ter mais intensidade, mais força, mais qualidade, melhor acabamento pelas laterais. Essa era uma inovação que se esperava para essa temporada. A sucessão do Maicon é uma coisa que o Renato tem que estudar, né? A entrada do PP era uma coisa que estava caindo de maduro naquele período lá de março, então teríamos algumas novidades para a gente analisar nessa retomada do trabalho do Renato, mas por enquanto a gente não sabe se o Renato tomou alguma dessas iniciativas, se vai colocar alguma novidade em prática já imediatamente, e se é que ele está pensando em mudar um pouco o desenho do Grêmio, porque o Grêmio, apesar da qualidade que tem em termos de armação tática, de sistema de jogo, é um Grêmio que está meio manjado, né? A gente viu a diferença que esse Grêmio teve no enfrentamento contra o Flamengo na semifinal da Libertadores do ano passado, e eu acho que por ali, né, já se montou uma necessidade do time do Grêmio. Essa derrota para o Flamengo tá para o Grêmio mais ou menos como aquela derrota da seleção brasileira para a Alemanha, a necessidade de fazer algo diferente. Ô, Silvio. Kleber, eu acho que o Maiká também, o tempo todo no celular, para ver se chegam novas informações a respeito, porque, como eu disse, qualquer coisa pode surgir. Eu sei que tem uma reunião na Prefeitura de Caxias do Sul hoje à tarde, mas deve ser para acertar, evidentemente, detalhes do Clássico Grenal. Eu não posso acreditar que, estando já na segunda-feira, o prefeito daqui a pouco vai dar uma entrevista coletiva dizendo que não tem Grenal em Caxias do Sul na quarta-feira. Fala, Maiká. É exatamente isso, eu tô de olho no telefone aqui, tava abrindo aqui, o pessoal que tá acompanhando por imagem. Saiu a tabela da Libertadores, com datas e horários, e já tem data né, confirmado aqui, o Inter volta a Libertadores às 19h15 do dia 16 de setembro. O Inter joga no Beira-Rio contra o América de Cali, da Colômbia, a terceira rodada da fase de grupos.
E o Grêmio joga também no dia 16, no Chile, às 9h30 da noite, contra a Católica. E o Grenal tá marcado, Silvio. O Grenal tá marcado para o dia... já confirmo para ti aqui, que tá bem pequenininho. 23 de setembro. 23 de setembro nós temos outro Grenal. O Grenal da Libertadores, né? A quinta rodada, se não me engano. É a quinta rodada da fase de grupos. No Beira-Rio, o Grenal, então, 23 de setembro. Estou aqui com a tabela, que está bem pequenininho aqui. Estou quase com o telefone no rosto. Mas 16 de setembro volta a Libertadores para Inter e Grêmio. O Inter 7h15 contra o América de Cali aqui no Beira-Rio. E o Grêmio contra a Católica lá no Chile. E o Grenal, Silvio Benfica e Kleber Grabowska, o Grenal será numa quinta-feira, mas por enquanto não será Grenal de Facebook, viu? Será Grenal de Sport TV, e Globo e Fox. A informação é essa aqui, até o momento. Não teremos um Grenal só de redes sociais. Será que teremos, Kleber, em setembro, todas as fronteiras sul-americanas abertas? Não. Possivelmente não, né? A situação aqui no Brasil está complicada. Imagina Venezuela, Peru, né, que são os estados mais afetados. Colômbia também com muita dificuldade, Silvio. E essa decisão do prefeito Nelson Marquesan de proibir jogos em Porto Alegre, ela vai se refletir na decisão da dupla Grenal, né? Onde é que a dupla Grenal vai jogar Campeonato Brasileiro? Porque faltam aí 2-3 semanas para começar o Campeonato Brasileiro. Até coloquei a camiseta do Criciúma hoje no varal, né? Para lembrar disso, né? Porque a opção do Grêmio era ir para Criciúma, né? Só que o Criciúma também vai estar no campeonato da Série C, eu acho, né? Então vai ter que achar um lugar para realizar suas partidas, ou então vai para a Serra, vai para Bento Gonçalves, só transformar Bento Gonçalves na sua sede. É de 91 essa camiseta aí, não? É do tempo que o Paulo Baier jogava, acho que é 1960. Por aí. Não é de 60, não é de 91, é o ano da conquista da Copa do Brasil, não. Essa camisa é bem mais recente. É o segundo ano dele como profissional, em 62. Outra coisa em Porto Alegre, hein? Se a coisa piorar, e ela está muito perigosa nesse momento, daqui a pouco os próprios treinos da dupla Grenal serão cancelados também pelo prefeito. Então, uma coisa que eu não entendo é essa do pode treinar e não pode jogar, né? Claro que o treino é entre o grupo, enfim, né? Tem esse protocolo de segurança, mas o jogo é quase a mesma coisa. É óbvio que vai enfrentar gente de outros, né? Vai enfrentar um adversário. Eu, sinceramente, Silvio, olha, não consigo entender, assim, o gauchão... Deixa eu fazer uma pergunta para ti, então. Tu acha que o gauchão, primeiro, vai recomeçar. Segundo, ele pode de novo parar? Eu acredito que sim. Assim como aconteceu no Catarinense, né? Eu acho que a melhor saída se os clubes querem realmente voltar, eles vão ter que se isolar. Não vai poder o cara treinar e ir para casa. Treinar e não sei o quê. Porque o jogador, né, tem gente que não tá respeitando. E é aquilo que a gente sempre diz, né? O vírus vem de fora, né? Vem de fora para dentro, digamos assim. Então alguém traz para um treino, se espalha, né? O controle vai ter que ser mais rígido também, para não acontecer o que aconteceu lá em Chapecó, só para contextualizar. Um jogador estava positivado com Covid, teve um jogo, né? O retorno do Catarinense, Chapecoense e Avaí, e teve um surto na Chapecoense, está em mais de 20, né, funcionários e atletas. Mais 10 nesse final de semana. Né? Se espalhou, né? Acontece isso. É um controle, assim, é uma coisa difícil, a gente não sabe muito bem como é que se espalha, né? E essa situação do Pelotas, né? O Pelotas teve um jogador que estava positivado que trabalhou coletivamente e aí bota todo mundo em isolamento para que não se propague, né? Por exemplo, o Brapel não tem como ser realizado, né? Eu não sei como porque assim, tem uma questão do teste rápido, tem 2 testes, né? Aí, enfim, aí é uma questão mais clínica que a gente não tem tanta informação assim, né? Não somos médicos, mas lá em Chapecó se espalhou dentro da Chapecoense, parou porque teve o jogo também. Então eu acho que faltam 3 rodadas aí, depois sobram poucos times, né, para a reta final. Depois desses 3 jogos, se fosse possível, né, não sei como é que seriam, é que os clubes querem jogar também, né? Aí que tá, é porque rebaixamento não tem mais, então
se quer decidir no campo, né? Eu sei que tem clube que tem chance de classificação, enfim, mas não seria melhor pular direto para esse final de turno aí e fazer as finais? Isola o pessoal só no poucos times, enfim, usa Caxias, por exemplo, que tem o Jacone, tem o Centenário, resolve tudo ali, que tem boa estrutura os dois estádios. Vai ter um custo, vai ter um investimento dos clubes, da federação, mas isola todo mundo ali, de repente, porque se depender do jogador treinar, jogar, ir para casa, levar a rotina dele normal, vai acontecer de jogador aparecer dar teste positivo e vai parar de novo, vai ser pior. Então... Completa, Maicá, completa, Maicá. Não, é isso aí mesmo, Silvio. Tipo, não tem muito o que fazer, entendeu? Vai aparecer... Se a rotina dos jogadores forem normais, né, o cara ir no super, não sei o quê, voltar pra casa, vai aparecer. O ideal é que esse jogador não estivesse nem treinando. Já que ele tá treinando, ele que fica nas dependências do clube e o clube proporciona isso pra ele. Os jogadores, né, como o Grêmio queria fazer, por exemplo, ficar 10, 12 dias em Criciúma, faz isso com o Gauchão, termina numa tacada só. Faz um jogo a cada 2 dias, vai ser horrível, mas os clubes querem jogar, então termina o Gauchão assim, dentro de campo, mas numa bolha. Kleber, acha que o campeonato recomeça e pode parar de novo? Com certeza, Silvio. Não sei nem como é que vai. Eu não sei nem se vai terminar, Silvio, porque essa questão do Pelotas aí é uma ponta desatada, né? Sempre vai ficar faltando um jogo por rodada. Vai faltar o Brapel, na próxima rodada é o jogo contra o Caxias e assim por diante. Então, vão ficar 3 jogos pendentes. Então, aquela ideia de terminar pelo menos o segundo turno antes do Campeonato Brasileiro já não vai acontecer, né? Vai correr atrás de datas. Vão terminar aí, vão ficar faltando 3 jogos, mais 4 da fase semifinal, mais 1 da decisão do título e mais os 2 jogos da final. Aquilo que seria prolongado e misturado em meio ao Campeonato Brasileiro vai ficar mais adiante. Talvez o Gauchão comece agora, né, tenha uma paralisação e seja concluído só em 2021. A essa altura, Silvio, eu já estou achando melhor que para o campeonato dar o Caxias como campeão e deu, né? Ó, Silvio, só para te dar o cronograma do que aconteceu lá em Chapecó, uma pessoa, um atleta, alguém da comissão técnica, né, não está especificado, né? Um componente lá da Chapecoense positivado no dia 20 de maio, na data do reinício das atividades, 15 pessoas em 7 de julho, mais 10 pessoas em 13 de julho. Em 6 dias, mais 10 contaminados, né? Depois 15, depois mais 10. Olha só, Caxias é bandeira vermelha? É bandeira vermelha. Porto Alegre... As 2 laranjas são Bagé e Pelotas. Porto Alegre é bandeira vermelha. Sim. Interessante, né? Isso, né? Porque, em tese, na bandeira vermelha, os municípios teriam que ter as suas regras, as suas normas quase que iguais, com alguma flexibilidade, mas quase que iguais. Porto Alegre não pode ter futebol, mas Caxias pode e vai ter 2 jogos nesse meio de semana, quarta e quinta-feira. O que explica isso, hein? E treina e não joga, né? Não, assim, Silvio, eu não sei mais o que te dizer, Silvio Benfica. Vamos embora, vamos adiante. Não é isso. É que assim, ó, porque assim, eu acho, tá? Eu acho que se o futebol quer realmente retornar, vai ter que ter Por exemplo, a CBF não fez nada. A CBF não fez nada. Não botou a mão no bolso, liberou uma linha de crédito aí que enfim, é pífia, né? Que é a antecipação na verdade, essa linha de crédito é a antecipação dos direitos de transmissão. Vai estourar ali na frente. E se não me engano, tem juros. Que posição cômoda da CBF. Total. A CBF só lucra. O que a CBF fez foi, em determinado momento, dizer o seguinte: Campeonato Brasileiro começa no dia 9 de agosto. E aí, meu velho, é a correria das federações para resolver as suas situações pessoais, as suas situações regionais. Que loucura é essa CBF. Silvio, eu estava olhando a Associação Argentina de Futebol, a AFA, está mudando aí a história, a fórmula, né, a composição da primeira divisão do campeonato argentino, e lá na Argentina o futebol vai começar muito mais tarde. E eles foram muito mais inteligentes, eles mudaram a fórmula de disputa do campeonato
mantendo clássicos, né? São, acho que 4 grupos de 6, né? E cada grupo vai ter um clássico. Então, o interesse do campeonato, mesmo com o formulismo, ele já está garantido na fase inicial. E depois vão para os mata-matas e vão conseguir terminar o campeonato dentro do prazo deles, né? Aqui nem isso a CBF fez, a CBF não propôs nada, sabe? Vocês querem ganhar o dinheiro de vocês da cota cheia? Tudo bem, depois de 2021 a gente fica, a gente dá uma ajeitada, 2021 vai ser muito pior do que 2020. A France Football, tradicional revista, cancela a entrega da bola de ouro pela primeira vez, Júnior Maicá, desde 1956, quando começou essa escolha. Aliás, o primeiro a ganhar foi o ponta-direita Stanley Matthews, da seleção inglesa, que entrou aos 40, eu acho que foi até perto dos 50 anos, jogando futebol. Pois a tradicional bola de ouro neste ano não vai ser realizada. Escolha da bola de ouro, viu, Maicá? Menos uma pro Messi, né? Quer dizer, não sei, né? Como é que ia ser esse ano? Mas eu não sei. Eu acho que esse ano não é do Messi, né? Também não sei, acho que é um ano que o Neymar poderia balançar um pouco essa escolha, o Mbappé poderia mexer um pouco nessa escolha, o Cristiano Ronaldo perdeu a relevância que tinha indo para a Juventus, mas a gente ainda tem, né, uma reta final de Champions League. A questão da France Football é que essa parada aí desnivelou tecnicamente a temporada, mas eu não sei não, acho que é um excelente exercício, né, de análise de desempenho essa temporada interrompida, e coloca aí na disputa o Lewandowski, né, que está fazendo gol pra caramba, então tem muita coisa para ser analisada. Eu não gostei muito dessa ideia não, acho que é uma precipitação, assim como foi lá na França, precipitado encerrar o campeonato. Todas as outras ligas encerraram, a França não, e agora o Paris Saint-Germain está fazendo amistoso, né, todo final de semana. Acabou de ser escolhido o melhor jogador do campeonato alemão, o Lewandowski. E Silvio, tem uma notícia aqui, o Santos está correndo risco de perder 2 jogadores. Primeiro o Everson, goleiro, né, e agora o Eduardo Sacha entrou na justiça contra o Santos para conseguir sua rescisão de contrato. Alegações são semelhantes dos dois, né? O Santos ainda não foi notificado, mas aquela questão dos direitos, né? O Santos está com um problema para pagamentos, 3 meses sem pagamento dos encargos trabalhistas podem render, pode liberar o jogador, né? E o Atlético Mineiro entrou em contato, né? O Sampaoli, que trabalhou com os dois ano passado, o goleiro Everson e o Eduardo Sacha. Então parece que é esse caminho aí mesmo que vai se tomar, os dois indo pro... Lembra que o Sampaoli tirou o Vanderlei, que hoje é do Grêmio, né? Tirou o Vanderlei para colocar o Everson, a questão de jogar com os pés, o Sampaoli considera isso muito importante. Lá tem o Vitor, né? O Vitor é um goleiro muito parecido com o Vanderlei, né? No estilo, né? Um goleiro mais clássico, assim, mais a moda antiga. E o Sacha foi muito bem, né? O Sacha foi muito bem com o Sampaoli, fez muitos gols ano passado, jogando muitas vezes como centroavante, falso 9. E aí o Atlético, então, os 2 jogadores buscando na justiça a rescisão do contrato para acertar com o Atlético Mineiro. Eu acho sintomática essa movimentação do Sacha, porque o Atlético até a semana passada estava negociando com o Tajeres da Argentina a contratação de um jogador, um atacante chamado Nahuel Bustos, né? E a negociação emperrou, o Atlético desistiu do negócio, ficou muito difícil, e aí tão logo deu por encerrada essa negociação, não teve sucesso na contratação do Bustos, surge essa pendenga do Sacha com o Santos, né? Então acho que os dois vão reforçar, e eu fico discutindo essa decisão do Sampaoli, né? O Sampaoli colocou no banco o Vanderlei, né, que foi titular durante muito tempo e um excelente goleiro no Santos, né, alto nível do Vanderlei, a ponto de algumas pessoas pedirem para ele uma chance na seleção brasileira, e de uma hora para outra o Santos fica sem o Vanderlei e sem o Everson, porque o Everson deve ir com o Sampaoli para o Atlético Mineiro. E como é que vai fazer com o Vitor? O Vitor é uma lenda dentro do Atlético Mineiro, o Vitor é responsável, né, assim como o Ronaldinho, pela conquista da Libertadores, né? É verdade. Quanto tempo temos de programa aí, Maicá? Quanto tempo temos de programa aí, meu bonitão? Estamos encerrando? 2 minutos? 1 minuto? 1 minuto. 2 minutos. 1 minuto. 1 minuto foi informado. Ô, Silvio, tem uma notícia aqui, ó, do Correio do Povo. Informa o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba. Essa reunião que está marcada para as 17 horas de hoje, lá entre o prefeito Flávio Cassina, o vice-prefeito Edio Eloy Friso e o secretário de Esporte e Lazer Gabriel Citon, de Caxias,
Não é jogo jogado essa reunião, não, viu? Existe sim a chance do Grenal ser cancelado. A informação é do Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, que a realização do Grenal da quarta não pode ser cancelada sim, não é martelo batido. As próximas horas prometem ser muito boas, né, Silvio Benfica? O final de tarde vai ser agitado, pelo jeito. Teremos uma entrevista coletiva para anunciar que o Grenal será realizado ou para anunciar que o Grenal não será realizado em Caxias, Kleber, viu? É mais um prefeito entrando em campo aí para decidir o futuro do gauchão. Só falta botar calção, meia e camiseta. É verdade, fazer que nem o vereador lá de Rio Branco, né? No Paraná teve a retomada do campeonato, o Rio Branco foi jogar no sábado, não me lembro contra quem, só tinha 12 jogadores e um deles era um vereador que não jogava há 4 anos, beleza. Né? E se não puder ser em Caxias? E se Caxias não puder não aceitar o Grenal, e aí? Vai para onde? Eu faria o seguinte, ó. Só para Bento. Mas aí eu faria. Primeiro eu falo com o prefeito de Bento, pode fazer o Grenal aí sim, tá? Eu anuncio. Né? Se não vai acontecer o que aconteceu no sábado, né? O Internacional não gostou do gramado do Centenário, passou o jogo para Novo Hamburgo e o Novo Hamburgo disse: não, aqui não. Podem ter certeza de uma coisa: o prefeito de Caxias do Sul está sendo muito pressionado para não autorizar o Grenal lá em Caxias. Então, a tarde promete. Ficamos por aqui com o Bairrista FC. Tchau, tchau.